Ok, então dando continuidade na nossa sequência de vídeos, agora eu vou falar um pouco mais sobre o módulo de threading em Python. E a partir desse vídeo, a gente deve ficar cada vez mais hands-on com código multiprocessado ou com código paralelo, dependendo da forma que você quer chamar, na linguagem Python, né? E a primeira coisa que você vai fazer quando você for criar um código paralelo, né, é importar a biblioteca threading, como mostra aqui em cima. Isso se você não for usar vários processos, e sim várias threads, que vai ter as limitações que a gente já falou nos outros vídeos, né? E uma das formas, não a única, mas uma das formas de você implementar esse código paralelo em Python, deixando bem claro que ele ainda vai ser um código que roda em paralelo, mas sem ganhos de performance, o GUI tem mais um impacto de velocidade mesmo, entendeu? É através do uso de herança, que foi o assunto que vocês viram logo no início do curso, né? Então, o que é que essa classe minha faz? Eu tenho uma classe que eu chamei aqui de fatorizador, cujo problema que ela resolve é muito simples, que é achar os fatores de um número, né? Ou seja, basicamente vou pegar o número 20 e vou ver quais números dividem 20 de forma exata. Você pode estar pensando, tá, mas não preciso de uma thread para isso. Concordo, entende? Tipo, não preciso de nada muito avançado para isso. Isso eu consigo fazer de uma forma bem ingênua com o for, que está aqui nesse método run. Mas o que é uma thread? Entende? Uma thread nada mais é que uma classe que você vai herdar de thread, entende? Você vai ter que iniciar o construtor da classe threading, chamando super, e você vai receber os seus parâmetros aqui, nesse num, ou desculpa, esse num é um dos meus parâmetros, né? E esses keyword arguments, com 2 asteriscos, são os parâmetros que eu vou passar para frente para o construtor da classe threading, entende? Então tudo que vem antes aqui é meu, tudo que está depois aqui eu passo para frente para minha classe threading. Essa minha classe vai para a superclasse. Essa minha classe vai receber o número que eu quero computar os fatores e vai guardar os resultados em uma lista que inicialmente eu vou deixar como nada, entende? Porque eu não executei ainda. Existe um único método que vocês têm que sobrescrever para criar a sua thread, que é esse método run. Esse método run ele está sendo herdado da classe thread, entende? E é esse método que executa em paralelo com o resto do seu código Python. Observe, e é muito importante perceber, que eu não vou chamar run em nenhum momento. Depois desse método executar, eu criei um método getResults, que basicamente pega os resultados que está na lista, retornando assim uma cópia da lista. Esse método aqui ele não foi herdado. Esse aqui é um método que eu criei só para essa classe. O run faz o for de 1 até o número, verifica se i, que é o índice do for, divide o número exatamente. Se dividir, adiciona na lista. Então eu espero que deixe claro qual é a tarefa aqui dessa classe, né? Mesmo com o GUI, Python permite threads e vai rodar em paralelo com perda de performance, como a gente vai falar. Vai ser vantajoso em alguns contextos, entende? E aqui a gente tem a nossa primeira thread que foi implementada para o curso. Primeiro ponto, nós estamos herdando a classe thread e agora eu indico que essa classe vai executar em paralelo. A tarefa que executa em paralelo é o método run, que foi herdado e sobrescrito aqui. E o getResults é um método meu que eu criei para pegar os resultados quando esse código parar de executar. Esse aqui não foi herdado, como eu falei ainda agora no vídeo. Pensando num diagrama de classe, né? Você tem a sua classe, que vai implementar o run, e a classe thread, que define esse run para você sobrescrever. E a sua classe herda de thread, e a gente vai focar apenas nesse método run. Então eu quero fazer esse código com vocês para deixar claro como ele vai funcionar e depois eu volto aqui para os slides. Então eu vou aqui no meu computador programar esse exemplo e a gente vai ver o que vai acontecer. Entende? Aqui é só o meu editor de texto preferido, que é o Vim, entende? Eu consigo fazer tudo
na linha de comando mesmo, mas vocês podem usar o Visual Studio Code ou o REPL, como foi sugerido no curso. Aqui eu implementei um main, só para ter um main, que eu vou colocar aqui. Por enquanto o meu main não vai fazer nada, tá aqui em branco. E eu vou criar uma classe, que eu vou chamar ela de fatorizador. E lembrando que ela tem que herdar threading.thread. Observe que thread como classe recebe várias coisas no construtor, que eu não vou usar nenhuma delas, né? Por isso que eu uso aquele keyword arguments, fica mais fácil para mim implementar. Aqui a gente vai ser self num use keywords arguments. Aqui eu vou colocar meus atributos privados, né? Que eu coloco 2 underscores na frente para indicar que ninguém deveria tocar aqui nesses atributos, ou 2 ou 1, né? Talvez com 1 ficasse até mais simples escrever o código, mas bom, fiz com 2 o exemplo no slide, vou manter com 2 aqui. Vocês vão sobrescrever o método run, que não vai ser chamado em momento nenhum. Aqui vai estar o código em si. E vocês vão implementar o get results, que eu vou fazer aqui antes, só porque ele é mais fácil. Que é basicamente copiar aqui a lista de resultados. Então, o nosso método run, o que é que ele faz? Ele vai iniciar os resultados. Com uma lista vazia. Vai fazer um for de 1 até o número que nós queremos faturar. Vai verificar se o nosso número divide por ele exatamente. Caso isso seja verdade, vai adicionar na results, desculpe, .append, e eu acho que eu implementei aqui o mesmo código que está lá no slide, entende? Só passo a passo para vocês verem um pouco o que está acontecendo. Agora que eu tenho a minha classe, eu posso fazer uso dela. Eu vou chamar isso aqui de f, para ficar mais simples, que é o meu fatorizador, e vou passar qualquer número um pouco grande e deixar criando por enquanto. Observe que eu posso sim chamar f.run, se eu quiser. Eu não vou querer chamar por enquanto, para rodar esse código. E vou aqui imprimir f.get results. Vamos só testar com o run e já já eu faço a thread exatamente. Vou salvar. Vou rodar. E aqui tem os fatores desse número. Então, tudo certo, né? Rodou tranquilo. Observe o que vai acontecer agora. Tipo, observe que o resultado inicial aqui vai até esse 643307 ou algo do tipo. Ao invés de chamar run, que é a forma incorreta de fazer isso, porque eu estou chamando o método run, eu vou chamar agora start. Start é um método que existe na classe thread, que eu herdei, mas não sobrescrevi. E start é bem diferente de run. Por quê? Start fala, esse código vai executar em paralelo. O que quer dizer que esse código vai executar em paralelo? Entende? Quer dizer que nesse momento eu vou ter 2 percursos acontecendo. O main que está rodando, que é um fluxo de execução, e a thread fatorizador, as duas vão executar em paralelo. Entende? E aqui eu dei um erro, porque eu não chamei o construtor do super. Vamos corrigir esse errinho aqui rapidinho. Não chamei o construtor da classe acima, né?
Chamar construtores sempre é meio chato em Python, né? Como é que é? Superfatorizador. Só lembrar aqui como é que é. Você tem que passar o self, justamente. Então, eu queria lembrar se era self ou se era classe. Self.init. Aqui é se o usuário quiser passar alguma coisa para o construtor da thread. Mas aqui eu tenho um superfatorizador. Chamei o init. Da mesma forma que eu tenho aqui. Ótimo. Então vamos ver esse exemplo rodando agora. Vou só limpar meu terminal, mas antes de limpar, lembrando que o último resposta era esse 643307 ou alguma coisa desse tipo. E você vê que não imprimiu até o último, né? Inclusive, cada vez que eu rodo isso, parece que imprime uma resposta diferente. Por que isso está acontecendo? Porque o código main e o código do fatorizador executam agora em paralelo. E quando o main termina, Python acha que o programa acabou de executar. Entende? Então o programa vai acabar de executar antes dessa lista aqui ser preenchida completamente. Inclusive, poderia ocorrer desse resultado ser nulo, né? Por isso que existe uma chamada join, que é basicamente dizendo, olha, rode essa thread em paralelo e espere ela terminar. E agora eu vou sempre imprimir até o resultado final, porque eu vou esperar a minha thread terminar, né? Aí você fala, tá, agora eu começo a talvez ver qual é o ganho, né? O ganho seria se o usuário aqui, que nesse caso sou eu, né, Flávio, quisesse fazer essa fatorização de dois números diferentes. Porque nesse momento seria possível desse código estar rodando em duas CPUs diferentes. Mas como eu falei, o GIL não permite isso. Entende? Mas sim, Python vai criar duas threads que tentam rodar em paralelo. Então agora meio que eu fiz o exemplo mostrando para vocês. E para eu esperar as duas, né, eu tenho que fazer um join na F1 e um join na F2. E aqui eu esperei os dois códigos terminarem. Então deixa eu passar pelo mesmo exemplo nos slides, só para ficar claro. O método start ele foi herdado. E o que ocorre nesse momento? Lembrando que o slide inicialmente só fez criar aqui o fatorizador. A seta ficou um pouco em cima, mas aqui eu só fiz criar um fatorizador passando um número grande. O que ocorre nesse momento? Python, que estava rodando uma única função main, agora o programa Python ainda é só um programa, é só um processo, e esse programa executa duas funções. Entende? E tem que chavear o tempo dela entre as duas funções, criando assim o nosso paralelismo, mesmo em uma única CPU. Porque as duas vão chavear tempo como se fossem processos independentes, mas é o mesmo processo na prática. Agora eu tenho dois fluxos de execução, talvez fique mais claro para quem estava um pouco perdido nos outros slides, o que são esses fluxos de execução, né? Um no run e outro no main. Só que minha próxima chamada do main, que é essa .join, é basicamente esperar o fluxo do fatorizador. Por isso que é bacana você herdar as classes threads, etc. Porque você tem esse conjunto de métodos de threads que você pode usar para esperar e dar um certo controle para a coisa. O join garante que o main vai esperar o fatorizador executar. Então eu tenho essa garantia que o f.run vai terminar antes do main, porque o main vai travar agora, essencialmente. E eu tenho essa garantia de ordem, né? Se eu não faço esse join, o main pode terminar antes do f.run, que é o que a gente viu no exemplo lá do nosso slide. Mas eu já criei o meu primeiro código em paralelo. O que está rolando em paralelo? Main e run. Então, e teoricamente, sim, em outras linguagens, tipo Java ou C++, se eu criasse duas threads e iniciassem as duas threads, o que é que ia ocorrer? O main ia pausar, não ia usar CPU, que vai esperar as outras duas acabar.
E cada uma delas poderia rodar em uma CPU diferente, ganhando assim um tempo a mais de execução. A gente vai resolver isso usando a biblioteca de multiprocessamento em Python, mas Python permite sim o uso da biblioteca de threads. Então esse ganho de performance iria existir se não fosse o GIL. Então por isso que tem aquele exemplo todo com o GIL antes, para vocês entenderem o que eu estaria falando aqui nesse slide. Para evitar o GIL, a gente cria vários processos, mas isso não quer dizer que a gente não deve usar threads em Python, não. Às vezes vai ser útil. Tipo, por exemplo, se você tem tarefas que vão para a rede ou que usam disco, né? Que são tarefas que não ficam o tempo todo na CPU, usam outros recursos do computador. Eu já fiz o exemplo, esse slide ficou um pouquinho fora de ordem, eu peço desculpas. Entendeu? E a gente vai usar multiprocessing para justamente conseguir rodar esse código em dois locais diferentes. Então esse vídeo dá essa visão geral de threads para você. Ensinou vocês como implementar uma thread com herança, entende? Ensinou com um ponto de vista mais prático, porque o GIL é um problema, mas ainda assim nós já temos paralelismo, embora não seja esse paralelismo real de usar as duas CPUs. E a gente vai desativar o GIL com Numba em alguns slides, que é um assunto um pouco mais avançado. E até o próximo vídeo. Aqui está meu contato para quem quiser falar comigo. E o próximo vídeo será de multiprocessing.